Se você chegou nesse vídeo é porque tu quer saber como entender o reajuste, como saber se esse reajuste que foi aplicado pela tua operadora de plano de saúde é ou não abusivo, se é considerado abusivo. Então fica aqui porque até o final eu, Gabriel Bergamo, advogado especialista e atuante contra planos de saúde e também em prol do paciente, vou te explicar todos os seus direitos e como que você pode, afinal, identificar se o reajuste é abusivo. Primeiro, sempre que estivermos falando sobre um reajuste de plano de saúde, a gente tem que observar qual que é o tipo de reajuste aplicado. Em regra, os principais reajustes, que são os mais abusivos, são os reajustes anuais. Então, sabe, todo ano tem um reajuste no teu plano, independente da modalidade do teu plano, ele não permanece estável no preço por muito tempo, normalmente no aniversário do plano, ou se for um plano individual familiar, a ANS ela solta o índice ali por volta de abril, e esse índice é automaticamente aplicado a todos os planos individuais e familiares. Normalmente, os planos individuais e familiares, pelo menos eu nunca vi aqui no escritório, não conheço nenhum colega que tenha visto, esse tipo de plano não costuma sofrer um reajuste abusivo. Nunca vi e não conheço alguém que tenha visto, porque é um plano que é regulado pela ANS. Usualmente, os principais tipos de plano que tem reajuste abusivo são os planos que não têm o reajuste anual regulamentado pela ANS. E aí a gente já vai estar falando sobre os planos coletivos, seja ele um coletivo por adesão, que tem uma administradora intermediando esse plano, ou um coletivo empresarial, seja ele de até 30 vidas ou acima de 30 vidas. O caso mais comum, que é o que eu queria comentar aqui nesse vídeo, é o principal também, é aquele plano que é chamado de falso coletivo. Afinal, o que é o plano falso coletivo? É um tipo de plano de saúde onde, apesar de na forma dele, ou seja, a contratação é feita entre uma pessoa jurídica e outra pessoa jurídica, na prática, o contratante é todo mundo ali do mesmo grupo familiar. Normalmente o sócio, por conta de uma indicação de um corretor de planos de saúde, ele fala, olha, é mais barato se você contratar o plano utilizando uma pessoa jurídica. Mas ele não sinaliza que os reajustes anuais eles vão deixar esse plano a médio e curto prazo muito mais caro do que se fosse contratar um plano familiar ou individual. Outro ponto também é porque os planos, principalmente as maiores operadoras de plano de saúde, não têm mais comercializado os planos individuais e familiares e aí obrigam principalmente as pessoas que querem um hospital e uma rede de atendimento melhor se encaminharem ali para um plano coletivo ou falso coletivo. E aí, nesse tipo de plano, os percentuais de reajuste normalmente eles são aplicados iguais aos reajustes de empresas, né, microempresas, pequenas empresas, de até 29 vidas. E aí se faz um cálculo entre todos os planos nessa característica na operadora, verifica-se ali a sinistralidade e aplica automaticamente para todo mundo. Mas como esse plano, o falso coletivo, na prática deveria ser um plano familiar, nesse caso deveria ser aplicado o índice de reajuste da ANS, que normalmente é pelo menos a metade do índice de reajuste aplicado em casos de planos empresariais. Então, esse é um primeiro tipo de reajuste abusivo, onde o consumidor pode estar buscando um advogado especialista na área da saúde que ele vai conseguir orientar e entrar eventualmente com uma demanda judicial. Não é comum em índices de reajuste que você consiga impugnar eles na esfera administrativa. Normalmente você consegue ali pela via judicial rever esses reajustes. O segundo tipo de reajuste abusivo que a gente vê de uma forma mais comum é o reajuste aplicado às empresas regidas por administradora. Então as maiores administradoras, Qualicorp, entre outras, eles aplicam um índice de reajuste por sinistralidade para todo o grupo que aderiu a esse plano. Mas
eles não abrem os cálculos dessa sinistralidade e é muito mais tranquilo da gente impugnar isso judicialmente também. Não significa que seja um caso fácil, vai demandar de uma perícia, mas também, pela ausência de provas, é muito comum que a gente impugne e, estatisticamente, pelo menos em 70% dos casos, observando o Poder Judiciário, se tem tido êxito. E, por fim, vou juntar aqui em um outro tema já, que são os planos de fato empresariais, aqueles de mais de 29 vidas e também os de menos de 29 vidas. Eles também são reajustados pela sinistralidade e também é comum que as operadoras não abram os cálculos. E aí é possível indagar esses percentuais que foram aplicados judicialmente, eventualmente tendo ali uma revisão e uma redução da mensalidade do plano e também um reembolso do que eventualmente tenha sido pago a mais referente aos últimos 3 anos. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido minimamente elucidativo para tu, que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Também me deixa aqui nos comentários qualquer dúvida adicional que você tenha, qualquer comentário referente a esse vídeo. E é isso. Até a próxima. Um abraço.